Olá, meus amores, tudo bem com vocês mais uma vez? Espero novamente que esteja tudo bem e estamos aqui para mais uma videoaula nossa e hoje vai ser o que vocês estão vendo aí, Dia da Matemática, nossa amiga matemática. Vamos trabalhar um assunto que é um assunto que nós já vimos anteriormente, vamos só relembrar ele e reforçá-lo. Vamos lá comigo? Nós vamos trabalhar arredondamento e valor aproximado da multiplicação e divisão. Então, nós vamos trabalhar este arredondamento, este valor aproximado, dentro da multiplicação e da divisão. Nós já trabalhamos arredondamento quando arredondamos para a dezena mais próxima e para a centena mais próximas, os numerais. Nós trabalhamos isto. Hoje nós vamos ver este arredondamento sendo aplicado na multiplicação e na divisão. Mas antes de nós darmos continuidade ao arredondamento, nós vamos ver as várias representações de um número natural. Nós vamos só recapitular este assunto. Então, nós temos a representação do número na forma usual, que é com algarismos. E temos o exemplo aí do número 8.547.403. Nós temos aí este número na forma decomposta, que nós já trabalhamos bastante isto. A forma decomposta de um número, ele vai de acordo com o valor posicional que este número ocupa, com a ordem que ele ocupa. Se dá unidade, dezena, centena, se está na classe de milhar, 10 unidades simples, de milhões e assim por diante. Então, o nosso número em questão ficou decomposto da seguinte forma: 8 milhões mais 500 mil mais 40 mil mais 7 mil mais 400 mais o 0 e mais o 3. Como nós temos o 0 na casa das dezenas, é opcional você usá-lo ele na representação da decomposição ou não. Fica opcional, ele não vai interferir na leitura deste número. Nós temos também a representação através de palavras, que fica escrito da seguinte maneira: 8.547.403. Então, essas são algumas das as representações que nós podemos ter dos numerais, dos números. Vamos ver agora arredondamento. Então, por que é importante às vezes nós arredondarmos? Vamos ver. Muitas situações cotidianas envolvendo valores destinados à contagem podem ser facilitadas utilizando o arredondamento. Por exemplo, na informação do resultado de uma pesquisa sobre o valor das importações, a quantia de R$ 89.862 pode ser repassada como 90 mil, sem comprometer o valor exato. Utilizando o arredondamento, facilitamos a compreensão das informações. Essa mudança do número dado para um outro número arredondado não vai alterar em nada no valor que se foi dado. Ele não vai comprometer o valor exato. Vamos ver isto, por exemplo, na prática. Podemos entender por estimativa um cálculo aproximado, uma avaliação prospectiva de algo. Então, vamos lá. Exemplo. No show da virada, que foi realizado na Avenida Paulista, podemos estimar que compareceram mais de 2 milhões de pessoas. Então, vocês têm a imagem aí da Avenida Paulista, em São Paulo, e aproximadamente veja quantas pessoas tem. A organização do evento, se ela observa isso, você não consegue contar quantas pessoas tem aí. É praticamente impossível isso. Então, o que é que essas pessoas fazem, né? Esses eventos, os organizadores fazem do evento?
eles fazem uma estimativa de quantas pessoas estiveram no local. Antes de nós continuarmos, deixa eu só falar para vocês a questão da palavra prospectiva, que vocês devem ter, alguns de vocês ter ficado em dúvida. O que ele quer dizer é o seguinte, essa avaliação que é feita nessa estimativa é para que eles tenham uma ideia de aproximadamente quantas pessoas, então, no próximo evento que virá, podem estar presentes. Então, é isso que eles chamam de, no caso aí, de uma avaliação prospectiva. Neste caso, foi realizada uma estimativa pelo fato de que era muito difícil precisar o número exato de pessoas presentes no local. Assim, 2 milhões de pessoas é o resultado aproximado. Essa quantidade de pessoas foi uma estimativa feita pelos organizadores do evento e pela Polícia Militar, que acompanharam o evento por mais de 7 horas de atrações. O arredondamento também é muito prático nas situações envolvendo inúmeros valores, pois facilita a estimativa de quantidade. Vamos lembrar aí, relembrar um pouco desse arredondamento para a dezena e para a centena mais próxima. Relembrando, ao arredondar os números para menos ou para mais, faça de acordo com os modelos apresentados a seguir. Então, nós temos aí alguns exemplos que são os números na forma de dezenas. É quando nós arredondamos a dezena. Quando a gente diz arredondar a dezena, nós estamos nos referindo a mudar o valor do algarismo que existe na dezena. Então, vamos ver como fica o exemplo. Por exemplo, 19, quando eu arredondei, ele foi para 20. 27 para 30. 85 para 90. 33 para 30. 47 para 50. Então, isto ocorre por quê? Preste atenção. Quando a gente diz que vamos arredondar para a dezena mais próxima, quais são os valores que estão na dezena nestes números? O 1, o 2, o 8, o 3 e o 4. Eles são os numerais que vão ser alterados ou não. Por quê? Como é que ocorre essa mudança, essa alteração? Por exemplo, eu tenho 9 aqui, não tenho? Então, quando eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui, nas minhas unidades, que quem eu vou mudar é a dezena. Então, são esses números que vão me indicar se a minha dezena vai subir ou se ela vai descer. Como assim? Não é 9 que eu tenho? Aí eu pergunto a vocês, 9 é mais próximo do 10 ou do 20? No caso aí, o 19, né? 19. Esse 9 que está aí, ele me aproxima mais do 20 ou me aproxima mais do 10? Do 20. Aí eu tenho 7. O 27. Esse 7, ele vai me aproximar mais do 30 ou do 20? Do 30. Aí eu tenho 5. Sempre que eu tiver 5, eu vou sempre subir. Então, se eu tenho 85, vai para 90. Aí eu tenho 33. Eu já não subo para 40. Eu aí volto para o 30, porque o 33, ele se aproxima mais do valor 30. O 47 me aproxima mais do 50. Isto é quando eu arredondo para a dezena. Vamos ver o arredondamento para a centena? Então, quem vai me indicar é quem está agora na dezena. Então, os valores que estão na dezena é que vão ser indicadores para que eu veja se essa aproximação vai ser para mais ou para menos. Então, eu tenho aí 230. Vou me aproximar mais de quem? Do 200. 390, eu vou me aproximar do 400.
468, eu vou me aproximar do 500. 920, do 900. 553, do 600. Tá? Então, é essa aproximação que eu vou realizar. Observando aí o que é indicado. Se eu peço para arredondar para a dezena mais próxima, então, meu número alterado vai ser o meu número da dezena. Se eu peço para alterar para a minha centena mais próxima, então, o número que vai ser alterado é o número que se encontra na centena. Sempre observando isso. Se eu tiver 1, 2, 3 e 4, eu sempre vou arredondar para menos. Se eu tiver os números indicadores 5, 6, 7, 8 e 9, então eles vão me indicar para mais. Sempre prestando atenção nisto. Vamos então reforçar o que eu acabei de falar. Lembrem-se de observar os algarismos que vêm logo à direita do algarismo da ordem que se vai arredondar. Então, a gente tem que observar sempre estes numerais que ficam à direita. Se eu vou arredondar para a dezena, então eu observo o que está atrás dele. Se eu vou observar da centena, arredondar para a centena, eu observo o que está atrás dele. Então, que é o que está na posição, no caso, da direita. Sempre observando isso. Então, se for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se a mesma ordem. Então, não mudo. Se for 23, vai permanecer a dezena 20. Prestem bem atenção nisso. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda-se, então, para cima. Vamos ver esses exemplos. Eu tenho 2.326. Então, o que é que acontece? Eu vou arredondar aqui, tá vendo marcadinho? A centena. Então, eu vou arredondar esta centena para mais ou para menos. Então, o que é que acontece? Nós arredondamos mais próximo de 2.300 do que de 2.400. Então, prestem atenção nisto. O que é que eu tenho que observar? O 2. Então, se é 2, eu não vou mudar. Vai continuar sendo 300. Então, se eu arredondo este número, ele vai ser, eu vou arredondar para 2.300. Aí, eu quero arredondar este número. Então, eu tenho aqui, olha, o número que eu tenho que arredondar é o número 6. Então, o que é que eu tenho que observar? O 7. Se aqui é um 7, então esse número ele vai ter que ser alterado para mais. Ao invés de ser 16.000, vai ser 17.000. Aí, vou agora para o próximo número. Eu vou arredondar aqui novamente, ó. Só que este número aqui, quem vem aqui, ó, à direita dele, atrás dele, é o número 5. Se for o número 5, então eu tenho que arredondar para mais. Então, ao invés aqui de ser 10.000, vai ser 820.000. Aí, eu tenho agora este valor aqui, que é um número muito maior. Só que eu tenho que arredondar este, ó. Não é 35.000? Não é 35 milhões, no caso, desculpem, não é 35 milhões? Então, o que é que acontece? Eu vou arredondar. Então, se aqui, ó, não é 8, que está atrás do número, então eu tenho que arredondar para mais. Ao invés de ser 35 milhões, vai ser 36 milhões. Então, observem, sempre que eu tiver um número que vai ser arredondado, eu tenho que observar o que está atrás dele, o que está na direita dele. Se este número for 0, 1, 2, 3 e 4, então eu vou permanecer o mesmo, não altero. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, aí eu vou aumentar para mais. Não esquece isso. Tá ok, pessoal? É só ter atenção e lembrar-se principalmente dessa regrinha aqui, ó. Dos numerais que vão vir atrás dos números que precisam, que vão ser arredondados. Vejamos agora alguns exemplos. Então, exemplo 1. Em uma caixa A, né, existem nela 491 limões. Quantos limões caberão aproximadamente em 7 caixas? Então, ele quer saber no total
em 7 caixas, quantos limões vão existir, né? Vão ter. Então, outra observação, viu? Ao arredondarmos para a centena mais próxima, além dele querer saber quantos limões aproximadamente irão caber, ele quer que seja feito um arredondamento para a centena mais próxima. Então, vamos ver. Nós vamos arredondar, neste caso, né? Arredondamos 491 para 500. Não é a centena que ele está indicando, está pedindo. Quem é a centena aqui é o número 4. Então, é ele que vai ter a mudança. Quem vai indicar se ele vai permanecer ou se ele vai mudar é o número 9. O número 9 é que vai indicar. Então, como aqui é 9, então ele vai subir. Ele vai para 500. E aí multiplicamos 500 vezes 7, que vai dar 3.500. É fácil fazer essa operação que não precisa nem armar. Por quê? Só é você multiplicar o 5 vezes 7, você vai ter o 35 e os 2 zeros do 500. Então, 3.500. Então, caberão aproximadamente 3.500 limões. Aí nós temos aqui no exemplo 2. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 42 pessoas em 4 grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo aproximadamente? Esse arredondamento aqui vai ser o arredondamento da dezena. Então, o 4 está na dezena, ele que vai ser alterado. Então, arredondamos 42 para 40. Por que 40? Porque aqui, ó, é 2. Então, se aqui é 2, o número permanece o mesmo, que é 40. E dividimos, então, 40 por 4, que vai ser igual a 10. Então, ficarão aproximadamente 10 pessoas em cada grupo. O que eu quero que vocês entendam em relação ao arredondamento é que o arredondamento, ele não são valores exatos. Ah, Tia, se eu dividir 42 por 4, não vai dar 10. Não dá. Porque a divisão que você está fazendo não é a divisão do 42 por 4. É uma divisão de aproximação, de valor estimado. Quero que vocês entendam isto. Nós trabalhamos com arredondamento para facilitar cálculos. Por isso que muitas vezes, principalmente quando se trabalha com um número muito grande, como a gente viu lá o exemplo do evento que ocorreu lá na Avenida Paulista. Entendido? Então, se vocês leem um problema e ele pede valor aproximado e pede para que vocês arredondem, então vocês têm que fazer o arredondamento para depois realizar o cálculo. Bem, pessoal, concluímos nosso assunto. Assistam novamente, porque quanto mais eu sempre estou dizendo isso, vocês assistem, vocês assimilam o conteúdo. E nós vamos trabalhar em nossa prática, né? O que nós aprendemos hoje, tá bom? Deixo com vocês aí mais uma reflexãozinha para que vocês sempre estejam lembrando, tá bom? Vejam aí. Faça suas tarefas com capricho. Quero ver seu sucesso. Então, não esqueçam, tá? Façam suas tarefas sempre com capricho, sempre com empenho, para que vocês aí obtenham bons resultados. Um beijo enorme. Vocês aí vão ficar agora vocês vão realizar a atividade que tia lá na sala hoje vai estar colocando para vocês e orientando, tá? Tchau!